No dia 25 de janeiro, nós iniciamos a travessia da passagem de Drake, né, que é temida por todos os navegadores há séculos, porque é uma região de intensa passagem de tempestades, ciclones extratropicais, ondas altas e assim por diante. Mas fomos agraciados por um mar tranquilo, pode-se dizer, em todos os 2 dias durante a nossa passagem de Drake. O convívio com o balanço ininterrupto do mar, com a luz do sol intermitente e com temperaturas majoritariamente negativas, fez parte da rotina dos 7 pesquisadores da URGS que circunnavegaram a Antártica entre os dias 22 de novembro do ano passado e 31 de janeiro deste ano. Após mais de 30 mil quilômetros de navegação e ainda imersos na expedição, a equipe do Centro Polar e Climático da URGS fez uma avaliação sobre a missão científica e compartilhou algumas de suas observações sobre o continente de gelo e alguns resultados preliminares da coleta de amostras. Creio que a expedição teve sucesso total. Nós tivemos a oportunidade de fazer diferentes tipos de pesquisa entre oceanográfica, a atmosfera, glaciológica, também da biodiversidade. Foi possível detectar o transporte de rios atmosféricos passando aqui pelo Rio Grande do Sul e chegando até a Antártica, que provavelmente estão transportando micropartículas, microplásticos e também subprodutos de queimadas. E, finalmente, um ponto que para mim é muito importante é o conceito da diplomacia da ciência, de participar em um programa internacional com cooperações interculturais, tentar resolver problemas comuns, inclusive num momento de difícil situação geopolítica. Os diferentes grupos de pesquisa a bordo do Tereshnikov apontaram já resultados inovadores e preliminares. Nós vivenciamos tempestades na costa da Antártica, onde a gente pôde mensurar a intensidade e a conexão do Oceano Atlântico para a Antártica, ou do Índico para a Antártica, ou do Pacífico para a Antártica, corroborando com que os modelos climáticos previam a intensificação desses eventos extremos que podem representar, por exemplo, inundações no Rio Grande do Sul, quando a gente conecta a Amazônia com o Rio Grande do Sul, ou quando a gente conecta a Amazônia com o Mar de Weddell ou o Oceano Índico com o setor leste da Antártica. Então, isso a gente já preliminarmente vivenciou, mediu e confirma na realidade as interações entre a Antártica e as regiões tropicais nesse cenário de planeta muito quente. Visualmente falando do que a gente conseguiu, porque a gente sabe que ciência é uma coisa que precisa ir para o laboratório, né, para a gente conseguir refinar esses resultados, né, essas amostras coletadas. Visualmente a gente teve a questão dos rios voadores, né, os quais a gente conseguiu identificar em campo no dia da tempestade, né, que aconteceu, o rio voador passando, né, e chegando até nós lá no navio, né. Então, uma comprovação de que a gente estava no caminho certo, no lugar certo, na hora certa, né, contemplando um dos objetivos, que era a gente estar no lugar quando chegasse, vamos dizer assim, esses pedaços da América do Sul até a gente lá. Então, se comprovou extremamente eficiente a gente estar no campo nesse momento. A gente estava mais limitado à Península Antártica, Antártica Ocidental, né, que são as regiões mais próximas da América do Sul, do Brasil. E agora a gente tem essa visão geral do continente, né, que eu acho que foi muito válido, assim, a gente está explorando esses novos lugares e coletando material, né, então nós conseguimos coletar próximo de 100 metros de testemunhos de gelo e isso vão nos possibilitar diversas análises, claro que integrando também com o que os colegas aqui de expedição estavam coletando, do oceano, atmosfera, então as perspectivas que a expedição nos abre são muito boas. Nossa coleta ela foi feita para diagnóstico, então não foi algo que tenha um parâmetro imediato de observação que se possa comparar. Então nós não conhecemos as geleiras de borda, conhecemos as geleiras de dentro do continente. Então fica difícil fazer um parecer sobre geleira, mas a observação que se teve, principalmente na Baía do Almirantado, que era um local que a gente já tinha experiência, e na Península Fields, foi de um recuo impressionante da geleira e a presença maciça de matéria verde sobre a Terra.
Outras análises importantes, hotspot hoje em dia, a questão dos microplásticos, né? Isso aí é uma contaminação que está tomando o nosso planeta, isso aí já é bem conhecido e nós introduzimos essa pesquisa nessa circunnavegação, tanto coletando amostras de neve e gelo para ver nos testemunhos, como pegando de água do mar, né? Nas etapas que o pessoal fazia a estação oceanográfica, nós coletamos também e já filtramos aqui, estamos com os filtros separados para análise assim que a gente chegar no Brasil, né, em parceria com o Instituto de Química da URGS. As amostras já estão aqui, inclusive estão algumas em algumas câmeras frias comerciais em Nova Santa Rita, outras já estão dentro da URGS. A primeira fase, é claro, é preparar essas amostras, e preparar para as análises. Isso é feito agora em março, abril, depois vai para diferentes laboratórios, tanto os gaúchos como do resto do Brasil e no exterior. Nós temos colaboração com mais de 6 instituições em diferentes partes, em diferentes continentes, que vão fazer as análises necessárias. Nós aqui, por exemplo, analisamos com os testemunhos de gelo, fazemos análise de cromatografia iônica, a razão de isótopos estáveis, a detecção de micropartículas, mas outras coisas, principalmente, e que exijam técnicas de maior resolução e também de concentrações muito baixas, nós enviamos para o exterior, mas, claro, publicamos tudo conjuntamente. No dia 3 de fevereiro, os pesquisadores concederam uma entrevista coletiva à imprensa para divulgar alguns desses resultados preliminares e responder questões como a previsão para novos eventos extremos, avanços no nível do mar e outras transformações em dinâmicas ambientais relacionadas às mudanças climáticas e à Antártica. A URGS TV esteve presente e questionou sobre os principais legados da expedição. O aprendizado nessa interação internacional extremamente forte, maneiras de trabalhar, culturas diferentes. Isso te traz também a competência de tratar essas diferentes culturas, discutir prioridades e tentar definir questões prioritárias entre nós. Isso te dá um know-how exatamente de cooperação internacional e de fazer uma pesquisa que tenha impacto internacional. Esse é um dos pontos que eu vejo. É claro, também, do ponto de vista de financeiro, de procurar recursos fora do sistema de ciência e tecnologia do Brasil. E eu valorizo muito, e eu tenho sido bem claro, não foi nossa intenção, mas o nosso caminho é BRICS. Nós temos que fazer um esforço muito forte, porque nós temos pessoas extremamente competentes nesses 4 países, sai daquele foco só Europa, Estados Unidos, e só deve crescer cada vez mais. Acho que o nosso maior aprendizado ou próximo andar que o Centro Polar, a URGS, passa é de uma interação maior de ciência polar com centros de excelência que antes a gente não acessava diretamente. Então, muitas vezes é um artigo, uma pequena reunião, um pequeno working group com colegas da Malásia, da China, da Índia, África do Sul, e etc. Né? Mas agora a gente, de fato, está obrigado, no bom sentido, a fazer cooperação e enviar alunos de pós-graduação para os centros de excelência na China, na Rússia e a Índia. E isso é, sem dúvida, uma nova abertura. Nós temos a URGS como uma grande parceira da China, né? Então, isso leva nós, do Centro Polar, da Geografia, especificamente, da Química, da Glacioquímica, etc., a ter que... Olha, a gente tem uma fronteira muito maior para explorar e a gente achou que tinha um limite fantástico já atingido e recém começamos de novo, né? Então, obviamente, já está soando aí que a gente quer o Ártico, que a gente quer voltar para a Antártica e que a gente quer o outro lado, o outro hemisfério do planeta Terra do ponto de vista de ciência e tecnologia. Tem também a questão que eu acho que é chamar atenção para a ciência antártica. Uma questão fundamental dessa circunnavegação é, além do ineditismo dela, de ser um avanço sobre a fronteira da pesquisa científica antártica aqui para nós brasileiros,
é também uma questão para chamar atenção para a importância da ciência antártica. Muitas pessoas ainda não conseguiram entender o quão importante a Antártica é para o clima global, né? E para o Brasil, que é um país tropical, praticamente as pessoas pensam, mas qual a relação? E eu acho que toda essa atenção, né, que a gente está conseguindo chamar para essa questão, todo o volume de conteúdo que a gente vai estar trazendo novo de ciência, comprovando que a Antártica influencia no nosso cotidiano, né, influencia no nosso dia a dia, é a chave fundamental disso. Sem falar da questão do investimento, né, que a gente sempre quer que os tomadores de decisão entendam a necessidade de investir na ciência antártica, também para manter, né, esses pesquisadores e pesquisadoras como a gente no Brasil e na nossa universidade, né? Então, eu acho que tudo isso é fundamental. Identificamos alguns casos, alguns exemplos, em que a quantidade de umidade, de água precipitada por chuva, e inclusive tempestade que nos prendeu em uma geleira no interior da Antártica, é exatamente um evento como ocorreu em final de abril e maio de 2024 no Rio Grande do Sul. Então, estes eventos, dentro do TATE, o Tropical Antarctic Teleconnection, na qual a gente participa, e eu sou o secretário, o primeiro caso identificado de evento extremo, desastres, é na cidade de Porto Alegre, o ano de 2016, 29 de janeiro. Esse é o primeiro caso em que a gente endereça a Antártica como motivadora de evento extremo em sociedade, diretamente falando. Passando isso, em outros casos, e, claro, maio, ele é, assim como setembro e novembro de 23, ele é condicionado à posição e intensidade de uma frente fria específica, que é do Mar de Weddell. Estes eventos extremos estão presentes. 2024 foi o ano mais quente do século. O dia mais quente no ano de 2024 foi dia 22 de julho e foi o mais quente do planeta graças às ondas de calor no entorno da Antártica. Quer dizer, a Antártica deu um empurrãozinho para que o ano de 2024, dia 22, fosse o ano e o dia mais quente. Quero dizer, a massa de gelo da Antártica, no auge do seu inverno, não conseguiu arrefecer o planeta como ela sempre o fez. Por consequência, nós vivemos os eventos meteorológicos extremos no Rio Grande do Sul, que se repetirão, e contas simples, rápidas e técnicas feitas mostram que em 30 anos a gente deve repetir maio de 2024, lamentavelmente. Já é confirmado cientificamente que a gente tem esse deslocamento dessa confluência, né, Brasil-Malvinas, né, para o sul em direção ao polo, né? E isso está associado também à Antártica. Inclusive, no paper recente que a gente publicou, fala exatamente sobre isso, sobre a questão de como a mudança na circulação atmosférica sobre a Antártica, né, e ao redor da Antártica influencia a circulação oceânica do Atlântico Sul. E um dos fatores que está associado a isso, né, é a oscilação antártica positiva, que fortalece, né, os ventos de oeste ao redor da Antártica e, consequentemente, acabam fortalecendo o vento que direciona e faz um giro sobre o Atlântico Sul. E quanto mais intenso fica esse vento, mais água ele vai empurrar para oeste e vai também acelerar essa corrente do Brasil. Esse fator faz com que a gente tenha também empilhamento de água, né, um aumento do empilhamento de água em direção à costa brasileira, né, principalmente nos estados do sul, que são aqueles que estão mais próximos dessa confluência. E quando isso acontece, a gente então tem uma maior quantidade de água mais aquecida, né, com uma temperatura superior, chegando na nossa região, o que não é normal. Né? A gente não está acostumado. Inclusive, para quem veraneia no sul do Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, tem percebido que a água já não é mais tão gelada como era antes. Né? As águas-vivas, né, elas se reproduzem, né, com mais facilidade em temperaturas mais altas, né? Então, elas vão ter não só a corrente trazendo elas para o nosso litoral, mas também um aumento da reprodução entre elas, né? Uma quantidade de material orgânico, né, ressurgindo, né, e facilitando também essa reprodução. Então, sim, a gente pode afirmar que está relacionado não só com a mudança climática, mas também com as mudanças ambientais na Antártica. Nós aumentamos a concentração de dióxido de carbono em mais de 40% nos últimos 180 anos. Se nós conseguirmos segurar em mais 20%, 30%, ainda vamos ter um aumento de cerca de 3 graus, e todas essas consequências. Se nós não conseguirmos,
o aumento pode ser de 5 ou mais graus, e aí nós não sabemos nem como o sistema climático vai se comportar. O que nós estamos vendo é que o clima dá saltos e se torna... Vocês devem ter ouvido, são tipping points, são pontos de mudança rápidas, que pode desestabilizar todo o sistema. Então, esse que é o desafio, mas, infelizmente, a informação científica está aí, as decisões são políticas, é outra história. São processos muito lentos para degradar ele, né? Então, ele vai resistindo e ele vai se fragmentando em pequenos pedaços, né, que chegam na escala do micron, que o próprio vento, né, a circulação atmosférica consegue levar a grandes distâncias, né, a milhares de quilômetros. Eu diria que o ar que nós respiramos aqui, nesse momento, provavelmente tem microplástico, né? O ar da nossa cidade, com certeza. Devido também à proporção, né, do uso de plástico, do consumo, né, mundial, assim, isso começou a se espalhar, então, muito pelo oceano. As correntes levam a praticamente todas as regiões do mundo. E na Antártica, a gente ainda vem entendendo, né? Eu diria que grande parte do microplástico chega pelo oceano, pelas correntes, e o vento sobre o oceano, essa camada de interface, faz com que suspenda esse material que está no oceano para o continente, sem contar também o que já pode estar vindo pelo ar, né? Então a gente teve essa proposta, assim, né? São poucos lugares dentro do continente antártico em que se investigou se há presença de microplástico, né? Principalmente lugares isolados. Esses já foi detectado próximo a estações, né, que são também uma fonte, né, de microplástico, e a gente então buscou coletar nesses lugares bem mais remotos e entender como vem sendo a evolução nos últimos anos disso, né. A gente ainda não tem resultados, né, mas foi uma das ideias, né, desse projeto, e tentar entender isso, né. Após 10 semanas de imersão na pesquisa e na vivência do ambiente antártico, agora é hora de matar a saudade da família e compartilhar as experiências vividas antes de voltar à rotina acadêmica. A URGS TV seguirá acompanhando de perto o desenvolvimento desse trabalho, divulgando os avanços e resultados obtidos. Encerramos a série com um depoimento sobre a sensação de voltar para casa após uma jornada tão desafiadora. Obrigado a todos que acompanharam. E agora a gente está passando aqui pela costa do Uruguai, então já sinto quase em casa. Logo, logo nós vamos estar desembarcando todo o nosso material do navio, as amostras. E aí eu considero, né, o trabalho encerrado. Vamos dar um tempo, né, descansar um pouco, e depois a gente volta para as análises e para entender, né, o que a gente está trazendo daqui, né. Para mim, a questão que mais pega, na verdade, é a família, né? Tu ficar longe da família, e eu acho que todo pesquisador, principalmente aquele que é mãe, né? É o sentimento maior que fica quando sai, né? E no fim, passa muito rápido. Quando tu vê, tu já tá totalmente ambientado naquele ambiente. Tu já acorda de manhã como se fosse tua casa, aquela cabine dentro do navio é como se fosse tua casa. A sensação quando tu desfaz tudo dentro da cabine é uma sensação de mudança, parece que tu tá te mudando. Era a sensação que eu tinha botando as coisas dentro da mala, dentro das caixas, que é aquela sensação, coisas que tu ganhou das pessoas, tu guardando, assim, ai, olha só, eu ganhei isso. E daí tu começa com todo aquele retrospecto, já de saudade dos amigos que ficaram, que foram muitos. Imagina, a gente tomava café da manhã, almoçava, lanchava e jantava junto todos os dias. A gente não faz isso nem com a família da gente, né? Esperando ansiosamente para poder chegar em casa, o pessoal que é do sul, né, no meu caso, poder comer um churrasco, né, e poder desfrutar da dieta nossa brasileira, que seguramente é muito melhor. Bom, a comida especialmente foi um capítulo diferenciado aqui, a gente não está acostumado com a dieta russa, né? Primeiro é um alívio, a sensação de dever cumprido e uma satisfação muito grande a nível pessoal. Também a saudade, né, de poder ver o pessoal, os meus queridos todos que estão me esperando no Brasil. E, enfim, acho que é uma satisfação, foi tudo tão
tão bem, vou também saudade dos que ficam, dos amigos novos que a gente fez aqui, a sinergia entre os pesquisadores e também com a própria tripulação, essa dificuldade da língua aproxima as pessoas, né? E eu acho que é muita experiência de vida que fica. Circunnavegar o maior manto de gelo da Terra não é uma expedição fácil, não é um plano execuível simples. Então, considerando que a gente fez toda a volta da Antártica, fez dezenas de coletas de amostras oceanográficas, amostras atmosféricas, monitorou o tempo e o clima durante 70 dias, né? Mais os testemunhos de gelo em diferentes setores da Antártica, nunca pisados por brasileiros antes, dá para considerar sem dúvida alguma o total êxito da circunnavegação costeira da Antártica. Tem muita coisa para fazer, muito trabalho para fazer. Agora vamos pegar os nossos doutorandos, pós-doutorandos, nossos colegas e meter a mão na massa. É um trabalho de 2 anos de análises químicas, análises físicas, estatística, discussão com os pares até a produção, como é o nosso padrão na ciência. Eu estou muito realizada com o retorno, mais realizada ainda de chegar em casa e ver que sempre dá tudo certo, né? A gente pode sair que vai dar certo, né? Então, estou muito realizada mesmo, muito feliz fazer parte, na verdade, né, desse momento histórico para a nossa universidade, né? Que eu acho que é histórico no sentido não pessoal, mas de avanço científico para a Universidade Federal.